dia, caríssimos alunos do terceiro ano solar. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Em nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre estrutura geológica. Então, vamos fazer uma breve leitura e, em seguida, para que o professor possa explicar com mais afinco sobre estrutura geológica. As estruturas geológicas representam as formações rochosas e as distintas gêneses, quer dizer, as distintas variações, formações do relevo terrestre. Então, quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está se referindo a terrenos que têm o mesmo tipo de formação, têm o mesmo tipo de estrutura, né? Tem o mesmo tipo de rochas, mesmo tipo de composição mineralógica. Então, estrutura geológica, geralmente terrenos com a mesma estrutura geológica, tem o mesmo processo de formação, o mesmo tipo de rochas, os mesmos minerais. Legal? Bom, em se tratando de estruturas geológicas, né, a geografia, a geomorfologia, a geologia, ela identifica hoje 3 tipos de estruturas geológicas no nosso planeta. Os chamados crátons, as bacias sedimentares e, por conseguinte, os dobramentos modernos. Bom, crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos, ou apenas dobramentos, né? Uma vez que os dobramentos eles se dividem em dobramentos antigos e dobramentos modernos. Uma outra coisa também bastante importante, bastante interessante que você precisa aprender, que estrutura geológica ela também pode ser chamada de províncias geológicas, ou seja, estrutura geológica ou província geológica, ok? Então vamos seguir aqui. Então vamos ver aqui o primeiro tipo de estrutura geológica, chamado de bacias sedimentares. Então, esse tipo de estrutura geológica, ele é encontrado aqui, ó, nos 3 períodos daquela escala geológica do tempo. E se você quiser aí aprofundar um pouquinho, lá na sua página 46, você tem esses períodos aí. Então, vamos lá. Datam do Paleozoico. O que é Paleo? Antigo. Meso, meio. Seno, atual. Então, é possível nós encontrarmos, né, bacias sedimentares formadas nesses 3 períodos aí dentro da escala geológica do tempo. Okay? Como elas são formadas? Como são formadas as bacias sedimentares? São formadas pelo acúmulo de sedimentos, de detritos, de dejetos provenientes do desgaste, da desagregação e decomposição sofrido aí pelas rochas. Então, as bacias sedimentares, elas estão muito associadas aos combustíveis fósseis, tá? Então, vou citar aqui, vou sair aqui um pouquinho para mostrar um exemplo para vocês aqui no Paint, para explicar então também como são formadas essas bacias sedimentares, ok? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Então, vamos lá. Olha, nós temos aqui uma estrutura rochosa. Essa estrutura rochosa, ao longo de milhões e milhões, vamos colocar uma montanha. Essa estrutura rochosa, ao longo de milhões e milhões de anos, né, o que era dessa altura aqui diminuiu. Ela foi sofrendo, né, a ação das intempéries, né, o desgaste, a desagregação e a decomposição. É o processo de intemperismo. Esses detritos, esse material que foi desgastado aqui, ele é transportado, né, pode ser, por exemplo, pelas águas da chuva, né, que são as águas pluviais, eles vão sendo transportados para superfícies mais baixas, geralmente para as depressões,
E esse material ele vai sendo depositado, ele vai se depositando aqui, ó, no fundo de vale, né, numa depressão, se depositando. Com isso, com essa deposição, né, ele vai se sedimentando, vai se litificando. O que é isso? Seria a compactação. Então, aqui vão sendo formados, eu vou grifar aqui de amarelo, aqui vão sendo formadas as bacias sedimentares. Então, ela é formada através de sedimentos, de detritos provenientes, né, do desgaste aqui de outras rochas. Por que ela está associada a combustíveis fósseis, por exemplo? Nós sabemos que os combustíveis fósseis são restos de animais e vegetais soterrados ao longo de milhões de anos. Então, por exemplo, aqui, se tinha uma floresta, por exemplo, e ela foi soterrada, consequentemente ali vão se formar, por exemplo, carvão mineral, né? Restos de animais e vegetais vão se decompor também e formar ali os combustíveis fósseis, ok? Então, nós temos aqui, ó, está por isso, né, a gente sempre associa que onde tem bacia sedimentar, onde é uma bacia sedimentar, muito provavelmente ali pode ter combustível fóssil. Então, caracterizando aí, conceituando bacias sedimentares, são depressões que foram preenchidas com detritos, né, com sedimentos de outras rochas. Então, nas bacias sedimentares, ou nelas, né, elas são importantes reservatórios de recursos naturais. Então, quais são os recursos naturais que nós encontramos nas bacias sedimentares? Ó, um deles, água, ok? Principalmente dos aquíferos. O que acontece? Onde é uma bacia sedimentar, ali as rochas elas são mais porosas, existe uma porosidade maior. Então, maior capacidade de infiltração nesse tipo de estrutura geológica. Então, a água da chuva infiltra facilmente, formando ali os aquíferos. Onde tem bacia sedimentar, a gente tem o quê? Petróleo, carvão mineral, né? Florestas soterradas e gás natural. Lembrando, né, que carvão mineral, gás natural e o petróleo são aí exemplos de combustíveis fósseis. E, né, claro, qual tipo de rocha a gente encontra nas bacias sedimentares? Rocha sedimentar. Então, na bacia sedimentar, que é uma estrutura geológica, a gente encontra qual tipo de rocha predominantemente? Rochas sedimentares. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá, então, agora para o segundo tipo de estrutura geológica, que são os crátons, né? Pode ser chamado de crátons, ou maciços antigos, ou escudos cristalinos. Pode, né, receber essas três denominações aí. Fique atento, né, principalmente, né, para a linguagem Enem, cráton, maciços antigos, ou escudos cristalinos. Então, esse tipo de estrutura geológica aí pertence à era pré-cambriana, ou seja, a era pré-cambriana é uma era bastante antiga, tá? Ela varia aí entre 1 a 4 bilhões de anos atrás. Bilhões. Né? Lembrando que o nosso planeta Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos. Então, das estruturas geológicas, das três estruturas geológicas, essa aqui é a mais antiga delas, ok? Vou até colocar aqui, ó. Posso até escrever aqui, ó. Mais antiga, tá? Nossa, olha a mais antiga, olha o quadro nosso aqui. Então, vamos lá. Quais os tipos de rochas nós encontramos nessa estrutura geológica? Rochas magmáticas, aquelas, né, da solidificação do magma, e rochas metamórficas, ou seja, aquelas provenientes da transformação, né, de uma outra rocha anterior. Nesse tipo de estrutura geológica, o que nós também encontramos? Nós também encontramos as jazidas, grandes jazidas minerais. Então, a maior parte das jazidas, dos minérios encontrados no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, existem em grande quantidade nesse tipo de estrutura geológica aqui, tá bom? Uma outra característica corresponde, né, nesse tipo de estrutura geológica, é onde nós encontramos o primeiro núcleo de rochas que surgiram no planeta Terra. E qual foi esse primeiro núcleo de rochas?
na época, né, da solidificação do planeta, da solidificação do magma, né, da superfície terrestre. Então, quais são as rochas magmáticas e metamórficas? E nós temos aqui como destaque alguns escudos, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos, por exemplo, aqui o escudo canadense, o escudo das Guianas, o escudo brasileiro, o escudo fino-escandinavo, o escudo de Angara e o escudo guineano. Bom, para concluir, então, essa característica aqui, a idade, né, aproximada de formação dos escudos cristalinos. Eles foram formados entre 1 a 4 bilhões de anos atrás. Geralmente, onde tem crátons, maciços antigos ou escudos cristalinos, onde tem esse tipo de estrutura geológica, ali nós temos uma grande estabilidade tectônica. Ou seja, dificilmente nós temos a presença de, né, a ocorrência de terremotos, de abalos sísmicos de grande intensidade. Porque não é uma região instável, é uma região estável do ponto de vista tectônico. Uma outra característica, muito desgastadas. Se é bastante antigo, né, se os crátons são antigos, já foram grandemente desgastados. Desgastados pelo quê, professor? Desgastados pela força, né, das intempéries, pelo intemperismo, sol, chuva, vento, calor, né, enfim. Então, as altitudes, né, como que seriam as altitudes dos crátons? Altitudes modestas, né? Por quê? Porque como é muito antigo, já foi grandemente desgastado. Tipos de minerais que predominam, né, que nós encontramos aqui nesse tipo de estrutura geológica, os minerais metálicos. A maioria dos minerais metálicos existentes no nosso planeta, nós encontramos nesse tipo de estrutura geológica. Ok? Bom, para a gente finalizar, então, estruturas geológicas, nós temos aí o terceiro tipo de estrutura, que são os dobramentos. Tá legal? Por que dobramentos? Nós temos dois tipos de dobramentos. Nós temos aqui os dobramentos modernos e os dobramentos antigos. Então, vamos começar pelos antigos? Eu coloquei aqui os modernos primeiro, mas vamos começar pelos antigos. Nos dobramentos antigos, né, o que é um dobramento antigo? Antigo. Então, dentro daquela escala geológica do tempo, a ocorrência dele foi já ao longo de bilhões de anos. Então, ele ocorreu em eras geológicas mais antigas, como, por exemplo, aí, na pré-cambriana, né, ou na paleozoica. Pré-cambriana, na época do surgimento do planeta, um pouquinho, paleozoica, a período mais antigo. Então, em se tratando de um dobramento antigo, se for um dobramento antigo, as altitudes são modestas. Por que as altitudes são modestas? Porque se é antigo, esse relevo ele já foi grandemente desgastado. Essa estrutura já foi grandemente desgastada, né, pela ação do intemperismo. Então, exemplos de dobramentos antigos. Nós temos aí os Montes Apalaches, nós temos aí a Serra do Espinhaço, né? No Brasil, nós também temos, né, inclusive é uma questão tanto quanto polêmica, no Brasil tem dobramento, professor, nós temos dobramentos antigos no Brasil, modernos nós não temos. Os modernos, eles são formados na zona de contato entre placas tectônicas. O Brasil fica no centro, no meio de uma grande placa. Então, dobramentos modernos. Os modernos correspondem aí, às cadeias orogênicas, orogenética. O que é orogênese? Lembra? A gente vai ver mais à frente. Formação do relevo, de montanha, tá? Então, as grandes elevações do planeta, né, as elevadas montanhas, são o quê? Verdadeiras cadeias orogenéticas. Então, as montanhas que nós temos hoje, elas são grandes exemplos desse tipo de estrutura geológica. São dobramentos modernos. Porque se fosse antigo, não eram tão altas, né? Teria o relevo grandemente desgastado. Então, são formações geológicas recentes. Nós podemos encontrar ali rochas magmáticas e
metamórficas, são áreas em que ocorre ali, em que existe uma grande plasticidade do relevo. Por que plasticidade? Porque o movimento promoveu o enrugamento dessa litosfera, dessa placa. Então, se ela quebrasse, aí não seria, então, dobramento. Os agentes erosivos não foram suficientes para desgastá-los, porque é moderno, ok? Geralmente, onde existe dobramento moderno, nós temos ali grande instabilidade tectônica. Então, onde tem um dobramento moderno, nós temos ali frequentemente a ocorrência de terremotos, frequentemente a ocorrência de vulcões. Então, exemplos aí de dobramentos modernos, né? As montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul, Cordilheira do Himalaia e os Alpes na Europa, cadeia do Atlas no continente africano. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí. Para a gente sintetizar e finalizar, então, essa aula de hoje, eu trouxe aqui essa imagem para esclarecer ainda mais para vocês sobre esses 3 tipos de estruturas geológicas. Então, por exemplo, aqui nós temos os dobramentos modernos. Onde tem dobramento moderno é o quê? As cadeias, né? As grandes cadeias montanhosas, as cordilheiras que nós temos no planeta. Então, onde tem dobramento moderno, é uma região montanhosa. Se é uma região montanhosa, é uma região de encontro de placas. Se é uma região de encontro de placas, nós temos aí, né, uma grande probabilidade, grande ocorrência de vulcões e terremotos. Bacias sedimentares. Olha aqui, depressão. Isso aqui não é uma depressão, um fundo de vale? Então, foi uma depressão que foi preenchida por detritos, por sedimentos oriundos do desgaste de outras estruturas rochosas. Então, pode ser do desgaste dessa estrutura aqui ou dessa, ok? Mais precisamente do escudo cristalino, porque como ele é mais antigo, ele já foi desgastado. Então, nas bacias sedimentares, sedimentos. Nas regiões de bacias sedimentares, há uma grande estabilidade tectônica. Não é uma região estável, é uma região estável do ponto de vista tectônico. E onde tem escudo cristalino, muito provavelmente, deixa eu trocar aqui a cor para vocês, muito provavelmente, numa região de escudo cristalino, esse escudo aqui provavelmente ele já foi assim, bem maior. Como ele é muito antigo, já foi grandemente desgastado. Então, onde tem escudo cristalino, nós também temos grande estabilidade. Ok? Então, das 3 estruturas geológicas, aqui é instável, dobramento moderno. Estável, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Onde nós encontramos água, combustível fóssil, nas bacias sedimentares. Nessa aqui, o que a gente encontra? As jazidas minerais, nos escudos cristalinos. E aqui, né, nós temos também alguns minerais, mas principalmente aí vulcões, terremotos, rochas magmáticas e metamórficas. Espero, então, que vocês tenham... Deixa eu só desfazer aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, tá? Vou ficando por aqui e a gente, então, se encontra lá nos grupos para dirimir, então, possíveis dúvidas, enfim. Tenham um grande abraço e até mais.